Olá, eu sou o Luís Val. Estou no estúdio Grafonola, onde acabamos de produzir a segunda parte da conversa com o engenheiro José Martino. Relembro-vos que a primeira parte desta conversa foi publicada no episódio 11, no passado mês de novembro. Retomamos então a conversa com o engenheiro José Martino a propósito do lançamento do seu livro Agricultura sem papas na língua. E retomamos a conversa para falar de territórios. Refere-se aos condomínios de aldeia como solução para a limpeza ou eliminação da massa combustível dos perímetros dos povoados, de forma a promover a segurança das aldeias e a gestão territorial. Eu considero interessante esta ideia e o conceito, mas as CIMs e as autarquias aderiram ao programa. Qual terá sido a percentagem de candidaturas e a esse PRR? E já agora, tem conhecimento dos resultados ou eficácia deste programa? É assim, este é um programa que se está a construir caminhando. O que acontece é, a lei impõe que nos 50 metros do edificado ou nos 100 metros das localidades com toponímia formal têm que estar livres de massa combustível, por uma questão de segurança e proteção das populações. Portanto, se a lei fosse cumprida, independentemente dos condomínios da aldeia, não deveria lá estar massa combustível. E, aliás, os fogos rurais deste ano, 2025, vieram mostrar que é cada vez mais importante e estratégico e de segurança não ter uma massa combustível. Porque o que ficou provado é mesmo que o que tem pouca probabilidade de arder, se tiver carbono, arde. Portanto, isto é cada vez mais premente. Os condomínios da aldeia são uma ajuda do programa do PRR, com ajudas a 100%, em que se podem candidatar as câmaras municipais, as comunidades intermunicipais e as comunidades intermunicipais. Portanto, no fundo, o que é que faz este programa? É substituir-se ao proprietário, por norma, são agricultores ou produtores florestais, sem grandes meios para fazer estas limpezas, porque se a lei for cumprida, ou seja, e que deve ser, na minha opinião, estas pessoas, ou a bem ou a mal, terão que limpar, ou seja, se elas não limparem, a Câmara Municipal tem o poder legal de tomar conta e de limpar, porque é a segurança de pessoas e bens. Portanto, os condomínios da aldeia estão a fazer o seu percurso, como o PRR, portanto, tem contratação pública a cumprir, tem dificuldades porque tem imensos proprietários, uns concordam, outros discordam, outros aderem, outros não aderem. Portanto, é um caminho que se está a fazer, na minha opinião, no sentido certo, que é não ter lá massa combustível. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de resultados, que eles são positivos, no aspecto em que elimina a massa combustível, que é um caminho que se está a fazer com a burocracia inerente. Portanto, quanto a isso, tem algumas limitações. Dedica uma crónica às feiras e exposições que, um pouco por todo o país, as autarquias promovem, afirmando-as como momentos estratégicos para a promoção dos territórios de baixa densidade, das comunidades, das regiões, pela venda da produção local, pela certificação dessa produção, os DOPs ou IGPs, pelas sinergias criadas entre atores locais e regionais. E numa outra crónica dedicada à identidade de um território, volta a reforçar a ideia de que a certificação dos produtos endógenos é também importante para a identidade desses territórios, qualificando os produtos e assim atrair turismos e alavancar a coesão territorial. A questão que tenho relativamente a esta ideia, ou esta sua opinião, e é uma percepção que tenho, é que há um certo esgotamento ou cansaço desse formato de feira ou exposição. Depois, a corrida à certificação dos produtos enquanto selo de qualidade acaba por banalizar a excelência ou pelo menos normalizar os produtos endógenos, pois em última análise tudo ou quase tudo é ou quer ser certificado. Portanto, a minha questão é se essa essencialização dos territórios e a patrimonialização das suas produções não poderá ser a prazo contraproducente. Não, o que acontece
Assim, as feiras e exposições têm ligado aquilo que quer a população em si, ou seja, quer ter um ponto de venda das suas produções, quer ter um ponto de convívio e diversão. Portanto, e ali é um bocadinho estas duas componentes. Na minha perspectiva, são uma boa medida, precisa de ser gerido com mais pormenor, ou seja, no sentido da promoção do negócio, da venda, da valorização, ser cada vez, ter aí o foco. Eu percebo aquilo que diz, pronto, da questão da banalização, porque ao termos 308 municípios a fazer 308 exposições, mais agora as juntas de freguesia, mais as associações, dá uma panóplia de eventos que confunde um bocadinho o consumidor, o turista, por aí fora. É verdade, mas na minha perspectiva tem que ser aprofundadas, ligando-as ao turismo, levando as pessoas que estão no mundo urbano a esse mundo rural, em que o agricultor, o pequeno produtor agroalimentar pode vender diretamente ao consumidor e que para muitos deles acaba por ser a manutenção mínima, ou seja, que lhes gera um fundo de maneio mínimo que lhes permite manter a atividade. Isto é, se estas feiras e exposições desaparecessem, na minha opinião, ao mesmo tempo desaparecia um conjunto de pequenos agricultores, de pequenos produtores agroalimentar artesanais. Portanto, é por aí que as coisas que eu vejo, portanto, mas que o modelo precisa de aprofundamento, precisa. O aspecto das DOPs e IGPs tem a ver, por um lado, com uma idiosincrasia nacional, que é esta idiosincrasia nacional, que é queremos certificar, qualificar cada vez mais produtos. Mas depois esquecemos de os organizar para fazer negócio. E, portanto, o que acontece é que, do ponto de vista geral, nós temos muitos produtos DOP e IGP. Do ponto de vista particular, aqueles que geram volumes de negócios interessantes são relativamente poucos. Portanto, e aqui, na minha opinião, era preciso que as políticas públicas se debruçassem sobre quem gera estas DOPs e IGPs, e aquelas que fossem ineficientes, que não trabalhassem, deviam ser anuladas e deviam ser atribuídas a organizações que tivessem competência técnica, competência organizativa, capacidade de promoção por aí fora. Portanto, o que é que nos falta? Na minha opinião, falta-nos foco no negócio, falta foco nas políticas públicas. É isto que eu critico, que termos responsáveis políticos que não estão focadas na eliminação do déficit da balança agroalimentar. Isto é, não me parece aceitável que, ao fim de 39 anos de dinheiros da União Europeia, o país ainda continue com um déficit agroalimentar estrutural acima dos 4.600 milhões de euros negativos e que não saiba quando é que o vai anular. Isto é, que não tenha uma estratégia para promover as exportações ou para substituir as importações por produtos ao mesmo preço. Portanto, e aqui, isto para dizer o quê? Que as DOPs e IGPs que deveriam ser um instrumento nesse sentido. Uma das críticas que eu faço é que, do ponto de vista geral, é aceite que nós temos produtos de muita qualidade. E para mim, qualidade é o produto vendido e cobrado. Isto é, esta carne é muito boa, tem uma qualidade ótima. Ok, mas quanto é que recebe acima do preço médio? Eu recebo mais 50 cêntimos. Peço desculpa, mas para mim isto não é uma diferenciação de qualidade. Portanto, nessa lógica ou nesse raciocínio, ser DOP ou não ser DOP é indiferente. É verdade isso que diz. Do ponto de vista médio, há casos e há exceções e parte de produtos e de áreas onde isso não é verdade, ou seja, ser DOP e IGP acrescenta valor, não é? Por exemplo, o caso da IGP maçã da Alcobaça acrescenta valor à maçã, que é uma commodity.
Ou a pera rocha, não é? Por exemplo, a pera rocha também, que é única no mundo, mas não chega só a ser única no mundo. Repercute-se em dinheiro. Na sua crónica, Empobrecer Alegremente, diz o seguinte, e passo a citar: o contexto social é desfavorável à agricultura porque a sociedade portuguesa, no passado, definia como a arte de empobrecer alegremente. E hoje tem uma visão urbana desfasada da realidade do terreno, fraturante. Duas questões muito breves sobre esta afirmação. A sociedade portuguesa não continua a definir a agricultura como a arte de empobrecer alegremente? Segunda questão. Esse desfazamento, essa ruptura entre o rural e o urbano não foi planeada política e economicamente pensada? Ou seja, num determinado passado, mais ou menos longínquo, houve políticas que direcionaram as sociedades, as economias, num determinado sentido, neste caso, da urbanização. E se repararmos, mesmo em territórios rurais ou vivendo em territórios rurais, o modo de vida de grande parte das famílias, dos indivíduos, é urbano. Não sei se me fiz entender. Sim, relativamente às questões. Fez entender. O que mudou é assim. A maioria da população urbana acha que o funcionamento da produção agrícola e florestal é igual ao que era há 50 ou 60 anos. Isto é, que as condições de contexto são as mesmas. Nós hoje estamos em mercado aberto. Isto é, a comida em Portugal, desde que entramos na União Europeia, na Comunidade Económica Europeia, depois na União Europeia, e a partir do momento que entramos no mercado único, o valor da comida desceu. Isto é, a inflação foi controlada à custa do agricultor e do industrial. E porquê? Porque nós estamos a competir sobretudo com o nosso vizinho aqui espanhol ao lado, em que os custos de transporte são relativamente baixos, mas também competimos com franceses, com alemães, com italianos e também todas as outras partes do mundo onde as moedas estão desvalorizadas, em que nós estamos a competir e, portanto, quando chega ao mercado, o que impera é o preço mais baixo para determinada qualidade de produto. Qualidade, naquilo que lhe falei, no exemplo que lhe dei dos kiwis. E, portanto, o que acontece é, ou nós temos condições para vender àquele preço, em quantidade, com uma regularidade de oferta muito, muito grande, que não é compatível com explorações muito pequenas e com microagricultores. Para dar um número, nós em Portugal, estatisticamente, temos 290 mil agricultores. Verdadeiramente produtores ligados ao mercado, na minha perspectiva, teremos 40 a 45 mil. Portanto, isto é só para lhe mostrar, ou seja, nós temos aqui um conjunto de uma agricultura artesanal que fica muito no tradicional. Claro que esta pequena agricultura tradicional, se fizer uma cadeia curta, se vender diretamente ao restaurante, se vender ao empreendimento turístico, ou seja, se for incorporada no local, consegue um valor acrescentado de vender diretamente ao consumidor. Mas se estiver a produzir, se estiver numa lógica de colocar na distribuição organizada, está numa lógica global em que tem bacias de produção a nível de países, de regiões que são muito, muito especializadas, que têm custos de contexto muito baixos, que conseguem ter custos fixos por unidade de produto muito baixos. Portanto, o que acontece? O urbano hoje acha que o agricultor não consegue produzir porque não quer. Porque, repara, o que ouvimos frequentemente dizer, estão sempre a pulverizar. Aquilo não é natural, não é não sei o quê. Quando vão ao supermercado comprar ou quando vão comprar... Só compram isso. Só compram isso e às vezes vêm de países de fora da União Europeia em que os produtos que podem utilizar ainda são de uma gama completamente diferente. Portanto, não estou a dizer nada que não seja de conhecimento público. Mas houve protestos recentemente relativamente a essas questões, não é? Sim, mas o que acontece relação à União Europeia. Sim, mas certo, e existe, e se pensa relativamente ao Mercosul e este acordo que existe com o Mercosul.
de comércio livre. O que acontece é que nós temos de perceber, como urbanos, se queremos que o mundo rural não definhe e não arda, temos de estar dispostos a pagar mais pelos alimentos que são produzidos nesse mundo rural. Não é uma lógica, repara, o que acontece, o cidadão pode dizer, está bem, mas porquê é que eu hei de pagar? Porquê é que não há de ser o Estado a suportar isso, ou seja, os impostos de todos nós a fazer isso? Provavelmente é uma medida. Agora, o que eu acho é, o que está ao alcance de cada um de nós como cidadão, e dentro do que eu entendo, e é isso que eu faço, repara, o vinho de Porto está em crise. Eu neste momento compro uma garrafa de vinho de Porto de qualidade, de 30 a 40 euros uma vez por mês, para consumir com a família, porque é o meu contributo direto. Contribuir, sim. Está por ser no sentido de prover o consumo. Há muita gente que diz, ok, biológico, deveríamos consumir não sei o quê. Eu faço a pergunta, às vezes estamos em grupos, eu pergunto, quantas pessoas daqui é que compram regularmente produtos biológicos? Não é? Porque o que acontece? Nós, do ponto de vista cultural, e essa parte que é a sua área, nós temos uma maneira, como portugueses, temos uma maneira de estar na vida, que é nós gostamos de mostrar à sociedade determinadas facetas da nossa vida pessoal, familiar, de maneira de estar na vida, não é? Portanto, a casa, o carro, sinais exteriores de riqueza. Portanto, o carro, as férias, não sei o quê. E depois o que acontece é a comida, nós por tradição somos um povo que somos muito frugais na questão do que gastamos em comida. Quando estamos em casa sozinhos, se formos com outros a um restaurante, até muitas vezes exageramos. E, portanto, é um bocadinho isto que acaba por penalizar o agricultor. Porque o cidadão, no fim do dia, quando chega ao supermercado ou à loja para comprar, vai comprar o que lá esteja mais barato. E, portanto, também penaliza o agricultor. Portanto, é este tipo de análise que eu digo que é uma visão urbana sobre as coisas, que é, querem que se desenvolva o mundo rural, que ele esteja equilibrado. Querem o melhor de dois mundos. Claro, e o que está ao alcance de cada um não é feito. Mais uma vez, apelando à sua síntese, consegue-me explicar, apesar de eu ter percebido pela leitura da crónica, o que é esta agricultura de conservação enquanto solução para problemas que a agricultura e os agricultores portugueses sentem? Sim, a agricultura de conservação é uma agricultura que tem o foco na melhoria da matéria orgânica do solo. Portanto, a matéria orgânica do solo está diretamente ligada ao teor de carbono. Isto é, com as alterações climáticas e com o contexto climático e que Portugal está, os nossos solos são solos pobres em matéria orgânica. Isto é, temos temperatura durante parte do ano, temos água e, portanto, os micróbios trabalham e degradam essa matéria orgânica e, por norma, não a repomos. Estas práticas são práticas no sentido de produzir massa combustível, produzir massa carbónica, massa vegetal, durante o inverno ou durante o verão, depende que seja a cultura principal, cujo objetivo é deixarmos sobre o solo. Porquê? Porque quando mobilizamos o solo, vamos oxigená-lo. E ao oxigenar o solo, o que vamos fazer é queimar matéria orgânica. Ou seja, na nossa tradição faz parte sempre a mobilização de solo. Portanto, estas práticas de agricultura de conservação têm o que se utiliza a chamada mobilização mínima, isto é, a massa vegetal é destroçada, são aplicados semeadores em cima, estamos a falar normalmente de culturas de cereais, de proteaginosas, por aí, mas também, pronto, em alguma parte da horticultura, em que vamos fazer esta mobilização mínima. Portanto, destroçamos, passamos destroçamos, semeamos e muitas vezes aplicamos herbicida para controlar as infestantes que não conseguimos controlar de outra maneira. O que é que isto faz? Faz que, à medida que os anos passam, o aumento de teor de matéria orgânica aumenta. Para dar um exemplo, sei lá, tinha
uma exploração no Alentejo que fazia milho durante o verão e normalmente tinham rupturas de água, ou seja, não tinham capacidade de regadio das charcas para conseguirem ter a água necessária para produzir milho. Eles alteraram para um sistema em que produzem num sistema de rotação, portanto de rotação de atividades, em que a cultura principal é fazer trigo, que fazem de inverno e primavera. Portanto, regam na parte da primavera, aquilo é 1/3 da água, e aproveitam a fazer mobilização mínima. E, portanto, o que é que aconteceu? O teor de matéria orgânica do solo subiu, o resultado da exploração melhorou, porque fazer trigo fazem com o apoio de rega, mas não precisam de tanta água, portanto a produtividade do trigo subiu, e portanto isso subiu também a produtividade porque o solo tornou-se mais fértil por ter mais matéria orgânica. Portanto, isto é para dar um exemplo concreto do que é essa agricultura de conservação. Sim, portanto, o que é que se procura é não mobilizar, impedir que o sol incida diretamente, a radiação solar incida diretamente sobre o sol, portanto manter o sol coberto. Sim. E fazer esta rotação de culturas, ou seja, a mesma cultura voltar à mesma parcela de 4 em 4 anos. Muito bem. Com este foco em aumentar a matéria orgânica do solo, em aumentar o teor de carbono do solo. Em várias crónicas refere-se à relevância do setor do turismo para o desenvolvimento do país, das regiões e dos territórios, tanto enquanto elemento estruturador para esses territórios, como enquanto ambição quase suprema para toda e qualquer comunidade, autarquia ou região. Isto é, tudo é planeado, tudo é realizado tendo por objetivo atrair públicos, turismos, visitantes, como que um determinismo contemporâneo nacional. Engenheiro, não dependemos já em demasiado, em termos económicos e até sociais, do setor do turismo? Não chega já de turistificar cada metro quadrado no nosso território? Não, porque se reparar, o que acontece é que nós temos uma carga turística elevada sobre as grandes cidades. Tem muito turismo em Lisboa, tem muito turismo no Porto, tem muito turismo no Algarve, tem muito turismo na Madeira. O que acontece é que nós em Portugal temos ativos muito importantes para o turismo. Não temos tido, na minha opinião, apesar de termos feito coisas bem feitas nos últimos 12 anos, em que cada governo não estragou o que o governo anterior fez, ou seja, continuaram, melhoraram, aprofundaram, portanto, aquilo que deveriam ser as políticas públicas, no turismo tem-no feito. O que acontece é que nós estamos sentados sobre um modelo de turismo que assenta muito nos preços baixos e na rotação de turistas. E nós temos de construir um modelo de turismo com valor acrescentado. E esse valor acrescentado tem a ver com o capital natural e tem a ver com o património cultural e com o povo. Nós somos um país que tem ativos muito grandes, que são, a cada 50 km muda a paisagem, a cada 50 km muda a cultura. Apesar de nós termos um povo relativamente transversal, isto é, o que nos define como povo é uma matriz que atravessa todos os territórios, do ponto de vista de usos, costumes, maneira de pensar, de ser, de estar. Portanto, temos algumas variações, mas não são muito grandes. Ou seja, temos uma matriz, como povo não nos cria grandes problemas. Mas temos diferenças que são substanciais, só que nós não as valorizamos porque o fazemos cá, ou muitas vezes nem lhes damos valor. Só que nós temos de pensar na lógica de quem vem. Isto é, hoje nós temos que nos dar a conhecer ao mundo mostrando essas realidades. Isso só se consegue fazer com estratégias de eficiência coletiva, isto é, haver lideranças, haver alinhamento em que as pessoas vão e cada uma vai contribuindo, portanto não são coisas de economia centralista, ou seja, que alguém define do ponto de vista central, regional, réguas quadro. Não, é aquilo que ser capaz de construir, porque nós temos muita dificuldade de construir lideranças. Porquê? Porque nós somos, por norma, corporativistas. Ou seja, o corporativismo que veio do regime anterior e que era cultivado politicamente e formalmente, não desapareceu nestes 50 anos ou 51 anos de regime, na minha opinião. Nós somos muito corporativistas, que é
alguém que está à frente de uma organização que a lidera, por norma não é colocado em causa, não é, há dificuldade em fazer equipas, há dificuldade de fazer massa crítica, há dificuldade de haver contraditório, ou seja, repare, eu vejo por mim, muitas vezes, quando assumo estas posições públicas, é entendido com muitas pessoas que não me conhecem, como tendo problema com um determinado responsável político, nacional ou regional. Eu não tenho problemas com ninguém, ou seja, os problemas que eu tenho são problemas particulares, pessoais e que se resolvem. O meu problema é um problema com o bem público, mas isto deveria ser, na minha perspectiva, uma atitude normal, quer dizer, cada um de nós, aliás, como me questionou relativamente à minha empresa, ao modo de funcionamento, é perfeitamente normal e natural, eu vejo isso como normal, natural, como até contributos para às vezes nos fazer refletir se podemos evoluir, se podemos melhorar, se podemos caminhar noutro sentido. E repare, nós somos um país de baixar os braços, isto é, quando determinada coisa está bem, não vamos, repare, eu costumo dizer que nas empresas devemos fazer mudanças quando as coisas estão bem. E num país, quando as coisas estão mal, temos dois problemas, que é, temos que resolver o problema e quando estão mal temos menos dinheiro para resolver. Portanto, repare, mas isso, dizer isto a um português médio, é praticamente impossível, porque normalmente quando se diz isso, não, pá, mas isto está bem, para que é que vais mexer? Para que é que vais? Mas isso pode piorar. Oh, amigo, mas se não tentarmos, se não contribuirmos, se não fizermos, se não caminharmos, amanhã, quando estiver mal, temos os dois problemas, é que está mal e não temos dinheiro para enfrentar. Portanto, é um bocadinho por aqui. O que é que acontece? A partir do momento que nós consigamos mostrar este capital das paisagens, do património arquitetónico, da nossa qualidade cultural como povo nessas regiões e conseguíssemos distribuir pelo país, tínhamos um ativo muito grande. Porquê? Porque o produtor agrícola, o produtor do agroalimentar conseguia vender diretamente a um consumidor mais caro, com maior poder de compra e que podia valorizar mais os produtos. Repare, por exemplo, uma das idiosincrasias que nós temos, uma grande parte dos nossos restaurantes, a maioria dos produtos que vende são produtos que vende, tanto que incorpora na sua alimentação, na sua gastronomia, são produtos de importação. Não há uma lógica de incorporar o produto local. Repare, eu vejo por mim que é, quando vou a qualquer concelho almoçar ou jantar, por norma peço o vinho do concelho, pergunto se aquela carne é daquele concelho, se é dali perto, o que é que pode incorporar. Portanto, isto é visto sempre numa lógica do mais baratinho, porque muitas vezes estes players esquecem-se que, se alimentarem a economia local, alimentam também muito o seu mercado, porque muitos destes restaurantes, destas lojas, não vendem só quem vem de fora, não fornecem refeições só para quem vem de fora, também tem muito consumidor local. Portanto, se isto for alimentado, esta cadeia automaticamente faz um desenvolvimento maior e uma maior geração de valor acrescentado. Mudemos novamente de assunto, e a nossa conversa já vai extensa, mas ainda tenho aqui algumas questões, até porque os temas são variados. De qualquer forma, também o que está a acontecer nesta conversa é que já vamos tocando em todos os temas ou todos os assuntos naquilo que foi já a nossa conversa. A solução mais sustentável para a prevenção de incêndios florestais passaria, tal como afirma, pelo controle da vegetação florestal através de animais, isto é, através de cabras sapadoras? As cabras sapadoras são uma solução, mas não são a única. As cabras só comem pontas, rebentos, extremidades da vegetação. De qualquer forma, seria um exército interessante. Sim, certo, mas portanto, o que é mais eficaz é fazer multiespécie. Bovinos, caprinos, ovinos, asininos. Isso seria, passaria por aí? Por aí. É o meio mais barato, ou seja, é mais, na minha perspectiva, mais sustentável de controlar a massa combustível. Nós em Portugal temos uma vantagem que acaba por ser um problema até aos dias de hoje, que é, nós temos um crescimento primário de população um crescimento primário de vegetação
dos maiores da Europa. Isto é, a nossa vegetação, atendendo a que nós temos um inverno que não é muito rigoroso, acaba por ter um crescimento, e quando tem água, das precipitações, tanto que são no outono, inverno e primavera, acaba por ter um crescimento em toneladas por hectare muito elevado. Portanto, isto que é uma enorme mais-valia para a produção de material linhoso, para a produção de vegetação, acaba por ser um problema porque nós não fazemos nenhum aproveitamento económico disso. Acaba por ser um problema porque se vamos só controlar com meios mecânicos, é extremamente caro. As máquinas e equipamentos são importados, os combustíveis são importados, falta a mão de obra, portanto isso começa a ter custos incomportáveis. O que é que eu defendo? Nesta altura, para controlarmos o problema, devíamos fazer um programa de fogo controlado de inverno, dentro das condições que o clima permitisse fazer no próximo inverno, até 600 mil hectares. Construir os tais mosaicos, ou seja, queimar mosaicos, de maneira que se no próximo verão houvesse um incêndio em determinado mosaico com massa combustível, à volta como ardeu, certo, seria fácil de controlar, ou até se controlaria de forma natural, na pior das hipóteses. O que é que acontece? A questão da pecuária em si, a pecuária exige, repara, uma pecuária extensiva faz um bovino, 1,4 bovinos por hectare. Para ter uma exploração que tenha um mínimo de sustentabilidade, precisa de ter, já dizer, um mínimo de 50 animais, quer dizer, no norte ou no centro encontrar 50 hectares de exploração, já não digo que tenham de ser juntos, mas que sejam 10 hectares de um lado, 5 do outro, 12 do outro, portanto, a tal reforma fundiária que lhe falei, de mudar de haver empréstimos para se poder comprar terra aos vizinhos, seria extremamente importante nesse sentido, porque a pecuária está a desaparecer, porque a dimensão da atividade, as 200, 300 cabras ou ovelhas, no mínimo para um rebanho, as 50 vacas, tem que ter por contrapartida os tais 50, 60, 70, 80 hectares de exploração. Portanto, e isso não tem sido possível, portanto, e a pecuária extensiva está a desaparecer. A extensiva é de pastoreio. Engenheiro José Martino, a nossa conversa já vai longa, estamos a ficar sem tempo, mas ainda há aqui 2 ou 3 questões que eu gostava de trocar impressões consigo. Provocação. Tem algum problema com os tratores? É que põe por oposição o trator individual em relação a um agricultor, a um indivíduo, e por outro lado a questão da ferramenta coletiva. E essa sua crónica remeteu-me para aquele célebre vídeo do PREC que está disponível por aí nas plataformas, em que um camarada tenta convencer um agricultor que a sua ferramenta de trabalho, a enxada, não deveria ser dele, mas da cooperativa, ou seja, de todos. Mas que o lavrador resiste, dizendo que foi ele que a comprou e é ele que a utiliza. Qual é o problema do trator? O problema do trator pode-se colocar a 2 níveis. Um primeiro é o nível da realidade. Isto é, na empresa de família que temos da agricultura, uma microexploração, temos 2 tratores. Portanto, do ponto de vista da utilização e do utilizador, somos como os restantes players. Gostamos de tratores, gostamos de máquinas, gostamos de equipamentos, gostamos da oportunidade de não depender de ninguém. Esta é a realidade individual e social. Isto é, dá algum estatuto, embora... O estatuto social depende dos sinais exteriores em termos de equipamentos. Sim, mais ou menos, acho que hoje menos que no passado. Mas por norma, nós gostamos de tratores. Depois, o que acontece é, os comerciantes que fornecem tratores e equipamentos são pessoas muito estruturadas do ponto de vista do mercado. Repare, eu comparo-os do ponto de vista sociológico a mais 2 classes que são muito ativas no meio rural. Uma delas é o comerciante de madeira e o outro é o comerciante de animais. Portanto, são muito ativos e, portanto... Muito agressivos. Sim, se nós, comentamos com algum familiar e amigo que estamos a pensar em comprar um trator, no dia seguinte aparece-nos um vendedor de tratores em casa. Portanto, isto é para dar uma ideia. Do ponto de vista pessoal,
cada um faz como entende. Portanto, eu digo, na empresa de família temos 2, mas compramos com os nossos meios. Podemos ter utilizado o dinheiro público, ele está disponível, e o financiamento. O que acontece é que 42% do dinheiro público de apoio ao investimento até ao passado recente é gasto em máquinas e equipamentos que estão muito subutilizados. Eu não sou contra. O que eu acho é que se o dinheiro público de apoio ao investimento fosse gasto em melhoramentos fundiários, portanto, em termos parcelas pequenas, poder terraplaná-las, em fazer drenagem, em melhorar a fertilidade natural dos solos, aplicados em matéria orgânica, corretivos cálcicos, portanto, são medidas estruturais que tinham, na minha opinião, uma eficácia e persistência muito maior que máquinas e equipamentos. Porque as máquinas e equipamentos o que fazem é transferir dinheiro. Parece que conta-se uma história que o chanceler Helmut Kohl, em 92 ou 93, numa das reformas, que não queria que dessem tanto dinheiro aos portugueses. E acho que a equipa dele o convenceu de dizer, olha, nós temos aqui as contas e o dinheiro que lhes mandamos, a maior parte vem parar à Alemanha. Portanto, o que é que acontece? As máquinas e equipamentos, e dentro desta lógica do bem público, as máquinas e equipamentos o que fazem é transferir esse dinheiro lá para fora. Não é errado. Se tivesse uma utilização elevada, não quer dizer que não há agricultores e empresários agrícolas que tiram partido das máquinas, que têm uma utilização que se justifica. O que eu acho é que o dinheiro público das máquinas e equipamentos, sobretudo ao nível dos tratores, se deixasse de ser apoiados e se fosse transferidos para melhoramentos fundiários, para melhoramentos nas parcelas, que era um capital que ia persistir nas regiões muito mais tempo e tornar a sustentabilidade económica maior. É nesse sentido das escassez, portanto, a escassez tanto daquela do estudo que lhe falei há pouco. Em meia dúzia de palavras, consegue-me explicar o conceito de competição? Sim. É competir com os meus, com as empresas que produzimos o mesmo produto, competimos por um melhor resultado, portanto, e competimos com eles, e em determinadas áreas cooperamos, ou seja, nós ao cooperar criamos condições de contexto que nos são mais, em que acabamos todos por ganhar. Isto tem a ver com uma lógica que normalmente as pessoas acham. Repare, nós exportamos hortofrutícolas. Quanto maior for a quantidade de determinada hortofrutícola homogénea, porque o maior desafio que a agricultura enfrenta é produzir o perfil de produto que o mercado quer transformar em euros. Normalmente, este perfil de produto não é muito fácil de produzir. É preciso dominar bem os fatores de produção, ter uma boa gestão, ter uma boa capacidade de previsão para fazer isso. Eu dou-lhe um exemplo e dou-lhe em kiwis, que é mais simples. O preço do kiwi ao agricultor varia o preço do quilo de 0 a 1,5 € por quilo. E, portanto, se for pelo preço do quilo, a malta diz, o que me interessa é produzir kiwis de 1,5 € por quilo. Mas aí faz 3 toneladas por hectare. E pode fazer, a 1 € pode fazer 30 toneladas. Onde é que ganha mais? Portanto, é esta noção. E depois a outra noção é, quanto maior for a homogeneidade do produto, ou seja, quando se exporta kiwi de Portugal, não sabe se o kiwi se é meu, se é seu ou se é do outro. Ou seja, a origem em Portugal é que varia. Quanto mais homogénea for a qualidade do produto, na linha do tempo, maior é o impacto e maior é a diferenciação, que é, se eu tenho um kiwi que é mais escuro, mas que é mais doce, que se conserva bem, portanto, satisfaz melhor o consumidor. Repare, se o meu amigo produzir bem e eu produzir mal, quando o consumidor em Espanha compra o seu kiwi, está satisfeito. Na semana seguinte está a consumir o meu, vai ficar insatisfeito. O que é que acontece? Quem produz bem é prejudicado por quem produz mal. Portanto, é neste sentido que afinar e trabalhar da mesma maneira que aquela tal disciplina coletiva que já lhe falei atrás é essencial para o sucesso e para criar o valor acrescentado nas atividades agrícolas.
Sobre uma carta de António Costa, faz um conjunto de reflexões e termina esse texto com uma questão direta ao então Primeiro-Ministro. E passo a citar: se António Costa formar governo, onde ficará a pasta da agricultura? Autónoma, com as florestas, águas e animais de companhia, ou Secretaria de Estado? Numa outra crónica, coloca a mesma questão: o que é melhor para Portugal, agricultura e floresta sob tutela do ambiente ou agricultura e floresta politicamente autónomas? Se fosse o engenheiro José Martino o responsável por estabelecer a orgânica de um governo, como organizaria a pasta da agricultura? Eu colocaria a pasta da agricultura autónoma, portanto, agricultura, florestas, pesca, pecuária, tudo na mesma área, e alimentação, que é a base. Colocaria. O que acontece é que o governo António Costa foi dos governos mais urbanos que tivemos em Portugal. E na véspera, numa semana antes das eleições, ele publicou uma carta no Agroportal para os agricultores, como sendo o maior defensor da agricultura. E, portanto, como eu não tenho papas na língua, respondi-lhe à carta na lógica de um agricultor. E o que acontece é, à época a agricultura estava em perda e, portanto, o Ministério da Agricultura não desapareceu porque existe política agrícola comum, senão provavelmente teria desaparecido. A questão que em si existe é, se nós olharmos para o volume de negócio gerado pela agricultura, ele é relativamente baixo para justificar o Ministério, mas é dentro desta lógica que nós temos de atirar dinheiro para cima dos problemas, porque repare, se a lógica fosse uma lógica de tirar partido da água, de promover as exportações para eliminar o déficit agroalimentar que está nos 4.600 milhões de euros negativos, isto é estrutural, não é possível em Portugal produzir toda a comida que nós precisamos. Portanto, isso aí, desde que nos integramos na União Europeia e desde que aderimos ao mercado único há mais de 30 anos, isso perdemos. Ou seja, pensar que hoje conseguiríamos produzir tudo, iríamos passar fome e os alimentos iriam ser extremamente caros que não se conseguiriam pagar. Portanto, nós temos que ver que nós estamos numa lógica europeia. Na minha opinião, a União Europeia deveria aprofundar-se e ter uma lógica política. Não vale a pena estar a parar o vento com as mãos. Se isto joga do ponto de vista das grandes potências, nós temos que também ser uma grande potência se não queremos ser irrelevantes e, portanto, eu defendo que do ponto de vista político devia haver uma união, que fosse mesmo uma união do ponto de vista da defesa, da política externa, da questão estratégica da alimentação. É por aí que eu defendo, é por aí que eu vejo e é por aí que eu acho que deveríamos ir, sob pena de continuarmos a ser um país pobre, abaixo do nível médio da União Europeia, portanto, que podemos ser um país desenvolvido. Já bem perto do fim do livro, numa das últimas crónicas, apresenta um conjunto de 11 medidas, portanto, um conjunto de reformas em 11 medidas estruturais para o desenvolvimento do país em geral e para o setor da agricultura em particular. Achei curioso que o engenheiro não considera a regionalização como uma medida que possa beneficiar o país e, em especial, a agricultura. Ou estou errado na leitura que fiz? Não, está certo. A questão da regionalização é assim, qual é a minha análise? Eu hoje já posso aceitar que se possa fazer regionalização, mas a minha visão é que a regionalização serve, primeiro que tudo, para criar um conjunto de cargos de carreirismo político. Isto é, neste momento estamos perto de eleições autárquicas, há um conjunto vasto de presidentes de câmaras municipais que, se tivessem outro patamar onde pudessem estender a manutenção em cargos, o fariam. Portanto, isso não acautela o interesse público. Por exemplo, hoje sou defensor que as próximas medidas do próximo Programa Financeiro Plurianual 2028-2034 seja regionalizado. Mas seja regionalizado acima das NUTS 2. Portanto, as NUTS 2 são o Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Portanto, 5 regiões.
E eu defendo que deve ser regionalizado a nível das NUTS 3, que são as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, que são 24. E porquê? Porque no dia que for regionalizado, o que nós nos queixamos de Lisboa... Do centralismo de Lisboa. De Lisboa, os transmontanos ou do Alto Minho vão se queixar do centralismo do Porto. Portanto, eu acho que se fizermos uma descentralização, se definirmos comunidades intermunicipais, é discutível se é natural, se não é natural, ou seja, todas as coisas quando nascem não são naturais, porque são construções humanas, portanto a cultura advenha ou nasce naturalmente por práticas ou nasce artificialmente por medidas. Nasceram artificialmente por medidas. Eu sou adepto de se aprofundar o modelo, isto é, eu não posso suportar que alguém que é de Sinfãs tem uma comunidade intermunicipal em Penafiel, portanto, NUTS 3, tem determinadas áreas que dependem do Porto, mas tem outras áreas que o distrito é Viseu, e, portanto, alguém que está em Sinfãs, porque é que, de uma vez por todas, repare, mesmo do ponto de vista eleitoral, sim. Do ponto de vista eleitoral, ainda continuamos com os distritos desapareceram, administrativamente em Portugal não existem distritos, só existem para efeitos eleitorais, para efeitos da autoridade tributária, por aí fora. Portanto, o que eu sou defensor é que quando, independentemente de eu gostar da medida ou não, quando a começamos, que vamos até ao fim com ela. Porquê? Porque isso sai cara ao interesse público. O cidadão fica completamente perdido e pronto, como isto não é consolidado, amanhã temos um governo que diz, não, agora vamos alterar e vamos fazer de outra maneira e recomeçamos outra vez tudo de novo, e isso custa muito dinheiro aos portugueses. Relativamente à água, é uma preocupação recorrente nas suas crónicas. A política da água, a poupança da água, a distribuição da água, a dessalinização da água, etc. Num determinado momento afirma: não há falta de água em Portugal, está mal distribuída no tempo e no espaço. E depois aponta uma solução: construir dessalinizadoras na costa litoral, desde a região oeste até o Algarve. É uma resposta sustentável através da energia renovável. Já encontrei argumentos, e agora estou a referir-me àquilo que é a questão que tenho para lhe colocar. Já encontrei argumentos a favor e argumentos contra a dessalinização da água. E se bem me lembro das questões mais controversas, para além dos custos de construção, são precisamente as questões ambientais e os consumos energéticos para manter em funcionamento tais equipamentos. Plantar esses instrumentos ou esses equipamentos por toda a costa portuguesa ou da zona oeste até ao Algarve seria mesmo uma solução para o problema da água em Portugal? Na minha opinião, sim, não é a solução do problema da água em Portugal. A questão é assim, nós gastamos em Portugal 5.700 hectómetros cúbicos, todo o consumo de água num ano, médio. E chove em Portugal 30.000 hectómetros cúbicos. Portanto, 5.700 para 30.000, chove em Portugal. Recebemos de Espanha outros 30.000, portanto 60.000 hectómetros cúbicos. Repare, nós não podemos reter toda a água. Nós estamos a falar dentro o que temos de precipitações em Portugal e em Espanha, mesmo que a Espanha diminua, mesmo que a Espanha faça maior elevado de transvases. Portanto, nós temos água em Portugal. A parte sul, o Alentejo e o Algarve têm duas opções. Ou se faz uma política de transvase a partir do norte. Concorda com isso? Até certo ponto, sim. Repara, para o Alto Alentejo, uma parte do Alentejo, sim. Eu sou defensor de uma política por fases, isto é, promover a tal reforma fundiária de aumentar a superfície de exploração no norte e no centro, primeiro, fazer regadio em Trás-os-Montes e nas beiras, portanto, tirar partido do capital natural onde tem água, portanto, temos bons solos, temos água, só temos uma estrutura de exploração, uma dimensão de exploração que é muito pequena face à economia de escala das atividades, portanto, isso tem que ser resolvido. Eu começaria por aí, portanto, faria o tal alqueva em Trás-os-Montes, faria também o regadio nas beiras e depois analisava a água que sobra, porque nós estamos num contexto de alterações climáticas em que irá chover menos. A questão do litoral alentejano e do Algarve,
repare, nós estamos dependentes neste momento no Alqueva e estamos a ligar tudo em um par de botas ao Alqueva, ou seja, corremos o risco, em determinada altura, da água não chegar para os compromissos que já temos, para quem investiu, para quem está a fazer. E, portanto, o que me parece é que a dessalinização, independente da nossa vontade, vai caminhar a nível mundial. Aliás, são notícias recorrentes cada vez mais. Marrocos está a fazer, Espanha está a fazer, Israel está a fazer. Portanto, isto que acontece é, ou nós avançamos naquelas zonas em que me parece mais natural aproveitar a água do mar e fazer isso, até porque temos radiação solar para a energia. Portanto, nós vamos precisar de desalinizar para rega no verão. E, portanto, temos uma solução que sabemos que vai funcionar. Os transvases podem funcionar 20 ou 30 anos, mas provavelmente daqui a 50 podem não ser solução. Porque a questão que nós temos que ver é o seguinte: na Terra, 4/5 da superfície da Terra é água. Por outro lado, o número de humanos na superfície da Terra já ultrapassou o valor da sustentabilidade. Portanto, quando vimos discutir, a dizer, ok, vamos parar, temos que provavelmente parar no sentido de dizer a população da Terra devia ser limitada a ajustar uma coisa à outra. Portanto, se nós estamos a caminhar no sentido de ter um número de humanos que é insustentável face ao que suportam os recursos da Terra, portanto, nós estamos naquela fase em que vamos para lá dos recursos naturais, ou seja, hoje o que o homem produz já ultrapassa o que a natureza produz. Portanto, nós, desde o modelo de funcionamento das sociedades, o modelo de funcionamento dos mercados, tudo isto é uma construção humana. Portanto, não nos adianta parar o vento com as mãos. Isto é, nós aqui podemos ficar a discutir se isso deveria ser assim, se deveria ser assim. Para mim é incontornável. Repare, é um dado adquirido que vai acontecer. Claro, qual é a vantagem? A vantagem é que se nós começássemos a investir na dessalinização, tínhamos uma tecnologia que era nossa. Podíamos exportar a tecnologia se formos bons a fazê-la, porque é um fenómeno que a nível mundial vai acontecer, porque não há capacidade de água doce para manter a população humana. Portanto, é uma tecnologia que vai ter de caminhar. Portanto, nós temos que ter soluções de futuro. Muito bem. Mais assuntos e mais perguntas eu tinha vontade de lhe colocar, mas vamos fechar o livro e para fecharmos a nossa conversa sobre este livro, eu perguntava, continua a escrever? Sim. As crónicas mantêm-se? Sim, mantém-se. Planos para uma nova publicação do mesmo género? Sim, está-se a trabalhar nisso. Muito bem. Senhor Engenheiro, não posso deixar de confidenciar com quem nos assiste que quando lhe pedi para pensar numa banda sonora para a nossa conversa, a sua resposta foi pronta e, para surpresa minha, alegre surpresa minha e sem qualquer hesitação, disse Leonardo Cohen. Quer explicar isto? Não, faz-me lembrar a minha juventude e a juventude que se mantém eterna, não é? No fundo, são canções, é um artista que é intemporal, não é? É nesse sentido. E é um bocadinho também aquilo que eu procuro fazer, desenvolver ideias, estratégias e propostas também que possam ser intemporais. Claro que o tempo acaba sempre por nos desatualizar um pouco, mas há coisas que bem feitas perduram. Engenheiro José Martino, foi um prazer conhecê-lo e conversar consigo sobre todas estas matérias e dimensões do mundo rural. O prazer foi meu, sempre que tenho oportunidades de falar sobre estes temas, como viu e pude assistir, poderia passar aqui outro tempo que a conversa não se repetiria. Terminamos assim mais uma nova conversa rural, com a expectativa de podermos regressar em breve com novos convidados e outros temas. Muito obrigado. You strike my side by accident as you go down for your gold.